Em 1977, um sujeito chamado Mills realizou um estudo muito bacana, estabelecendo um vínculo entre o tempo de duração de uma sala de aula, de uma aula, melhor dizendo, e o percentual de alunos que estão prestando atenção nela. Vocês vão se chocar. Ao longo dos primeiros 5 minutos, as pessoas estão agregando a sua atenção. Ainda tem uma conversinha lateral, ainda tem uma anotação que a gente está terminando e tudo mais. Aí vocês vão pensar, bom, esse nível de atenção se mantém, pelo contrário. É dramático, é assustador. Metade da aula transcorrida, apenas 1 em cada 4 alunos está prestando atenção. Até que chega aquele momento mágico em que o professor diz, finalmente. E nesse momento ele consegue resgatar algumas das ovelhas desgarradas. Por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas sabem que normalmente, o professor deixa o melhor para o final. Em segundo lugar, se esse professor não tiver deixado o melhor para o final, pelo menos é o final. Isso já é bom. Toda vez que eu entro em sala de aula numa turma nova, eu me pergunto quanto tempo eu vou ter para encantar esses alunos. Quanto tempo eu vou ter para entusiasmar eles. Para fazer com que eles acreditem que aquilo que eu tenho a dizer pode vir a ser interessante. Matemática, a gente estuda com muita frequência o conceito do zero em oposição ao conceito do infinito, e a maioria das pessoas acha que o zero e o infinito, por representarem quantidades tão diferentes, o nada e o tudo, por assim dizer, eles são conceitos antagônicos, mas não, é curioso. Normalmente, quando a gente esbarra no zero, se a gente investigar, a gente vai ver que o infinito está bem próximo. Um exemplo clássico da física, a velocidade, por exemplo. A gente aumenta a velocidade do nosso automóvel porque a gente quer reduzir o tempo para chegar no destino. E a gente pode imaginar, em matemática, se a gente imprimir uma velocidade virtualmente infinita, o tempo para chegar no destino vai se aproximar cada vez mais de zero. E, consequentemente, as 2 faces da mesma moeda ficam assim reveladas. Alguém aqui já passou por essa situação? Esse jovem tem 3 trabalhos para entregar amanhã. O primeiro trabalho é sobre trigonometria. Ele consulta a trigonometria e encontra 2.750.000 resultados. O segundo trabalho que ele tem para fazer, é claro, ele vai imediatamente para o segundo trabalho, é sobre citologia. Melhorou, menos de 2 milhões. O terceiro trabalho que ele tem para fazer é sobre cinemática. Melhorou bastante, 1.630.000 resultados. Todo mundo aqui já passou por isso. Nesse momento, a gente desiste. A gente tem coisa melhor para fazer. Porque a gente se dá conta, gente, de um lance muito importante. A informação infinita que é nos oferecida hoje pelos mecanismos de busca, ela se traduz na prática em conhecimento zero. Se não houver uma seleção de informação relevante e o estabelecimento de vínculos entre as informações relevantes, a informação infinita tende a zero na leitura do conhecimento. E é nesse momento que normalmente as pessoas pensam, seria ótimo se eu tivesse um mestre. Eu quero aprender. No Brasil, a gente tem que ser socialmente resistente se a gente quer ser professor. A gente é alvo de piada toda hora. Mas quando a gente decide uma coisa, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente começar a trabalhar certo. E dei muita aula, sábado, domingo, feriado, meio-dia, manhã, tarde, noite. Dar aula cansa, viu? Dar aula cansa bastante. As pessoas acham que nem trabalho é. E cheguei à conclusão de que inovar na educação é simplesmente ensinar alguma coisa para alguém. Muita gente jamais teve a experiência de ensinar algo para alguém. E critica quem decide ser professor, sem jamais ter passado pela experiência de ensinar alguém a fazer qualquer coisa. Quando vocês que nunca experimentaram ensinar alguém experimentarem, vocês vão se dar conta de que a gente não tem como ser um bom professor sem ser completamente generoso. Sem oferecer o melhor que a gente tem. Sem sonegar absolutamente nenhuma informação. E essa generosidade nos alimenta. E não só isso. No momento que a gente é generoso, a gente oferece às pessoas a oportunidade de manifestarem a sua gratidão. E isso é absolutamente fantástico, porque a gratidão e a generosidade, elas criam um núcleo mágico em que uma alimenta a outra. A gente se torna mais generoso à medida em que as pessoas expressam a sua gratidão e vice-versa. As pessoas são gratas quanto mais generoso a gente é. Como se não bastasse, as pessoas testemunham isso acontecendo e resolvem se inspirar e serem também generosas. E na medida em que surgem mais pessoas generosas, surgem mais pessoas gratas, mais pessoas se inspiram e tudo melhora. Então inovar na educação não é tão difícil assim. Muita gente me pergunta, Gustavo, não te arrepende de ter voltado? Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Eu digo, olha, talvez seja porque eu estou chegando perto dos 40.
Mas cada dia que passa eu me convenço mais de que o arrependimento é o inverso da convicção. Está vendo? E à medida em que eu vou dando aula, eu vou ajudando mais pessoas e essas pessoas se tornam gratas e se inspiram. Eu percebo que a minha convicção vai aumentando. E a impressão que eu tenho é de que quando eu chegar no final da minha carreira, a minha convicção terá tendido a infinito. E aí você já sabe. Quando a convicção tender a infinito, meu arrependimento muito provavelmente vai tender a zero. Porque o zero e o infinito são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. Foi uma honra. Obrigado.